Bom dia! Café com Palavra mais uma manhã, iniciando mais uma manhã na presença do Santo Espírito, mais uma manhã dedicando um tempo para Deus, dedicando um momento especial para falar um pouquinho do seu amor, falar um pouquinho da sua palavra. E nesta manhã vou dar início a algo que o Espírito Santo colocou no meu coração no dia de ontem, que é estudarmos, eu e você, juntos, o livro de Mateus durante este mês de agosto. Então, neste mês, nós estaremos fazendo a cada dia um capítulo do livro de Mateus. A cada dia, nós estaremos falando algo que o Senhor colocar ao nosso coração. A cada dia, nós estaremos dedicando um pouquinho do nosso tempo ao Senhor. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro livro que muito provavelmente é escrito pelo discípulo de Cristo, pelo apóstolo Mateus, por aquele que foi testemunha ocular, por aquele que esteve com Jesus, por aquele que viveu os milagres com Cristo, com aquele que esteve com Deus, com Cristo, junto no momento do milagre, junto no momento de todas as coisas que aconteceram com Jesus após ele estar em seu ministério terreno. Então, nesta manhã, nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 1 do livro de Mateus, e o Evangelho de Mateus, ele traz um tema especial que é Mateus querendo mostrar, querendo deixar para os judeus. Este livro foi escrito especialmente para os judeus, dizendo que Jesus é o Messias, Jesus é rei, Jesus realmente é rei, é o Filho de Deus. Então Mateus tenta trazer para os judeus esta mensagem através do Evangelho de Mateus. Então, nesta manhã, que você possa abrir a sua Bíblia no capítulo 1, Evangelho de Mateus, que vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, que vai falar sobre os antecedentes de Jesus Cristo, que vai falar sobre aquelas pessoas que fizeram parte da história para que Jesus chegasse a nascer. E vai falar também do princípio, do nascimento de Jesus. Temos ali do versículo 18 ao 25, aonde fala sobre o nascimento de Jesus. Mas hoje nós vamos nos ater à genealogia de Jesus Cristo. Nós vamos nos ater aos antecedentes de Jesus. O que antecedeu, quem eram e o que faziam. Quem eram essas pessoas a qual Deus permitiu serem antecedentes, serem avós, bisavós, tataravós de Jesus Cristo. Sabe? Quando falamos em genealogia, a gente não quer, acha chato, acha sem significância, acha algo que não é legal de estudar, acha algo que não é importante. Porém, toda genealogia traz uma história, toda genealogia traz algo importante para que nós possamos compreender a atualidade. Você tem uma genealogia, você tem uns antecedentes, você tem seus avós, seus tataravós, seus pais. Saiba que eles trazem a tua história. Você traz dentro de você, dentro do seu gene, o sangue, a história dos seus antecedentes. E com Jesus não foi diferente, porque para que Jesus nascesse como homem, era necessário ele passar e ter uma genealogia de pai ou de mãe. No caso de Jesus, ele tinha uma genealogia materna, porque o pai dele era somente o marido de Maria. O pai dele, biológico, se dizermos assim, era Deus, é Deus. Então não havia como fazer uma genealogia. Mas mesmo assim, havia uma genealogia de Maria e José. Por eles serem parentes, era a mesma genealogia, muito provavelmente. Então nós vemos que Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Deus, ele é extraordinário. Em todas as coisas, ele não muda a sua trajetória. Em todas as coisas existe algo do passado. Existe os antecedentes que fazem com que a nossa história continue. E nesta manhã, eu quero ler com vocês, então, capítulo 1 do livro de Mateus. Vamos começar lendo o versículo número 1, que diz assim:
Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Versículo 7 diz assim: Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E a Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Versículo 12 diz: E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. Versículo 17 diz: De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo 14 gerações. Depois nós vamos ver que fala do nascimento de Jesus Cristo, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E assim vai continuando a história do nascimento de Jesus, que quase todo mundo conhece. Se você é cristão, você já ouviu falar do nascimento de Jesus, com certeza. Se você não é, você pode ter ouvido falar do nascimento de Jesus também. Então não é aqui que eu quero me ater nesta manhã. Eu gostaria de me ater nesta manhã sobre a genealogia de Jesus Cristo, sobre as pessoas que fizeram parte dessa genealogia. Nós vemos que quando diz Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, ali já existe uma situação para que houvesse essas gerações. Existem situações para que houvesse esses nascimentos. Nós vemos que em todo tempo o inimigo vem travando batalhas com as pessoas da terra. O inimigo vem travando situações para que não aconteça o propósito do Senhor. E nessas gerações até chegar a Jesus Cristo não foi diferente. Em cada situação dessa havia uma batalha, mas também em cada situação dessa havia um escolhido. Quando vemos que diz assim, no versículo 5, e Salmão gerou de Raabe, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Nós vemos que se nós formos analisarmos e pesquisarmos quem era Raabe, quem era Ruth, nós vamos ver que elas eram mulheres não tão bem vistas pela sociedade. Raabe era considerada e era uma prostituta na cidade de Jericó. E foi Raabe que ajudou para que Josué pudesse ganhar esta cidade. Quando nós vemos Ruth era uma mulher que ela também não fazia parte do povo de Israel. Ela foi casada com um filho de Israel, porém não fazia parte. Então o que eu quero trazer para você nesta manhã é que o Senhor, Ele usa pessoas para que o propósito dele seja cumprido. Não importa o que você está vivendo no dia de hoje, não importa o que você está passando, de que maneira você se encontra. Saiba que se o Senhor decretou no seu propósito que você fará parte de algo para ele, você vai fazer parte, porque ele trabalha de uma forma extraordinária, ele trabalha de uma forma sobrenatural em nossas vidas. E nós vemos que Ruth, nós vemos que Raabe, nós vemos que mais algumas pessoas aqui que muito faladas fizeram parte dessa genealogia, sendo pessoas na época de má índole, sendo pessoas que eram prostitutas, que eram de outro povo sem ser o povo escolhido. Nos dias de hoje nós vemos pessoas apontando de dedo, nós vemos pessoas dizendo, essa aqui ou esse ali, ou somente, muitas vezes eu escuto isso falando, na igreja só tem prostituta, bêbado, viciado, todo mundo ali tem uma má índole, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus ele veio para os doentes, Jesus ele veio para aqueles que
estão com problemas realmente. Jesus não veio para os sãos, porque se você é são, você já não estaria nessa terra. Se você ou eu fosse santo, nós já não fazíamos mais parte dessa terra. Então, nesta manhã eu venho para tirar de dentro da sua mente o conceito de que na igreja só existe bêbado, safado e prostituta. Existe sim pessoas que estão ali buscando um conserto com Deus, buscando ser melhores, porque nós, dentro de nós, já temos algo que nos impulsiona a fazer o mal. Dentro de nós temos algo que nos impulsiona a não vivermos em plenitude com Deus. Dentro de nós vivemos algo que nos leva cada vez a se afastar mais de Deus ao invés de nos aproximar. Então, quando nós estamos dentro de uma igreja ou quando nós estamos debaixo de um evangelho puro e genuíno, nós queremos sempre buscar a sermos melhores, e a nossa índole do passado, os nossos antecedentes, os nossos ascendentes podem ter feito e cometido várias coisas que o nosso gene traz dentro de nós, mas nós, com a graça do Senhor, com o poder remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu aqui no versículo 18, vai transformando a nossa vida. É esse poder que transforma, é esse poder que renova, é esse poder que nos dá vida plena. Então, nesta manhã, eu quero deixar para você o capítulo 1 de Mateus, para que você possa ler e estudar nessa manhã. Tenha um tempo com Deus, procure se aperfeiçoar, procure saber quem eram estas pessoas que antecederam a vida de Jesus, e também procure saber os teus antecedentes, a história dos teus antecedentes, o que eles praticavam, como eles viviam, para ver se você está na mesma história, para ver se você não pratica as mesmas coisas, para ver se você continua com a mesma situação, sem ter mudado. Saiba que se você tinha um antecedente que praticava atos que desagradavam a Deus e você os pratica também, saiba que pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que converteu na cruz do Calvário, você é limpo de todo o pecado. Você não vai praticar as mesmas coisas que os avós praticaram. Você não vai praticar e não vai ser da mesma forma que sua mãe ou seu pai são ou foram. Saiba que muitos carregam sobre si o jugo das tradições hereditárias, das maldições hereditárias, daquilo que você, um dia o seu pai foi, a sua mãe foi, o seu avô foi, você também carrega sobre ti, dizendo, eu também vou ser. Mesmo com tristeza, às vezes você repete, minha mãe foi, eu também vou ser. Meu pai foi, eu também vou ser. Mas nesse dia, eu quero decretar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, nenhuma maldição hereditária alcançará. Toda maldição hereditária que existe sobre a tua vida cairá por terra agora pelo poder do nome de Jesus, porque uma vez que você levanta a sua mão para o alto, uma vez que você decreta sobre a tua vida o poder de Jesus Cristo, nenhuma maldição hereditária pode vencer o poder do Senhor sobre ti. Então que esta manhã o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Saiba, profira ainda mais palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos. Profira sobre a vida dos teus filhos palavras de bênção, jamais de maldição. Sabe, muitas vezes nós mães, nós pais, falamos tantas coisas pesadas para os nossos filhos, mas você sabe que todas essas coisas pesadas no mundo espiritual, elas têm um poder. Então nesta manhã, ajoelha na tua casa, ore aonde você estiver, se não dá para orar alto, ore em pensamento, peça a Deus perdão de tudo aquilo que você possa ter proferido contra a vida do seu filho, da sua filha, coloca ele na presença de Deus e diz, Senhor, cuida do meu filho, eu retiro de tudo aquilo que eu lancei sobre a vida dele nesta manhã, que a graça do Senhor possa te alcançar nesta manhã. O meu vídeo hoje tem que estar corrido porque eu só tenho alguns minutos. Então Deus abençoe seu dia, Deus abençoe com graça a sua manhã, em nome de Jesus. Café com palavra. Mas esta manhã Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.